Olá, amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A nossa meditação desta quarta-feira encontra-se no Salmo de número 103, que vai do primeiro verso até o versículo 22, né? E tem como título: Louvai a Deus por suas misericórdias. Diz a palavra de Deus assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Louvai a Deus por suas misericórdias. O Salmo 103, né? A gente pode fazer aqui algumas divisões nele, né? Primeiro, ele é um hino magnífico, né? Para louvar a Deus, né? Um hino que se louva ao Senhor. E a razão pela qual se deve louvar a Deus é pelas bênçãos, né? Que Deus nos tem proporcionado. Né? Os primeiros versos, 5 versos, né? Tratam de bênçãos pessoais. Versos 6 e 7, devemos louvar a Deus por suas bênçãos nacionais, aquelas bênçãos que ele dá e concede à nação, e no caso aqui, a nação de Israel. Os versos 8 ao 14, né, nós devemos bendizer e louvar o nome do Senhor por seu amor perdoador. Os versos 15 a 18, pelo seu amor eterno, e os versos 19 a 22, né, é uma convocação universal de louvor a Deus. Uma convocação que o salmista faz a todas as pessoas a louvarem e bendizerem ao Senhor. Veja que o primeiro verso, né, do capítulo 103, né, diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Aqui o sentido da frase significa adorá-lo e dar-lhe graças por todos os benefícios. Então, os primeiros 5 versos, né, são bênçãos de caráter pessoais. Né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a sua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Então aqui tratam de bênçãos pessoais, né? Para o salmista, para Israel e para todos aqueles que nos dias de hoje creem e confiam e louvam e bendizem o nome do Senhor. O versículo 3, quando ele fala de enfermidades, né, ele trata de aflições espirituais que nós sofremos, que podem resultar tanto em doenças físicas como em tribulações, né? Opressões malignas, coisas desta natureza. Então, as enfermidades aqui tratam da natureza espiritual, né? Aflições de natureza espiritual, que está relacionada e que tem um paralelo também com as questões provocadas pela iniquidade, né? Em termos de iniquidade, isto é, em termos de iniquidade. Doenças espirituais que se têm como consequência, ou enfermidades espirituais, como consequência de desobediência à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Não se refere a todas as doenças físicas que as pessoas têm, mas as doenças espirituais provocadas por desobediência, por rebeldia, né, aos mandamentos do Senhor. A segunda parte, né, que vai do verso 6 e 7, tratam de bênçãos nacionais, né, que diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, as bênçãos aqui já não diz respeito às bênçãos pessoais, mas aquelas que Deus reservou para a nação de Israel como resultado da obediência deles à sua palavra, da obediência deles e da submissão deles aos ensinos que o Senhor havia determinado para eles através de Moisés. Então, quando diz o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, é que Deus é bondoso, cuidadoso e zeloso com a sua palavra para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, Israel viveu um período no cativeiro, sofreu a opressão por parte do povo egípcio, e Deus então usou de misericórdia para com eles e os libertou de lá. Os conduziu pelo deserto até a terra prometida, a terra de Canaã. E ali então Deus estabeleceu as bênçãos para aquela nação. Nós, como igreja, sempre precisamos orar, tanto pela igreja quanto pela nossa nação, o nosso país, né? Para que as bênçãos do Senhor, que são dadas a nós, também possam alcançar o povo dele, espalhado pela face da terra, que é a igreja do Senhor, e também a nação, a terra onde nós habitamos, moramos, e que precisamos colocar diante de Deus para que o Senhor possa também abençoar. Dos versos 8 até o versículo 14, né, trata do amor perdoador de Deus, né? O amor perdoador de Deus. O versículo 9 diz assim, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, né? Por que Deus não mantém para sempre a sua ira? Porque ele perdoa, né? Deus perdoa o pecador arrependido, né? Versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, né? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata, né, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, esta é a razão pela qual a misericórdia de Deus é para sempre, a razão pela qual Deus não repreende perpetuamente e não conserva a ira dele para sempre. Por quê? Porque Deus sempre perdoa na sua benignidade
ele perdoa o pecador arrependido. Os versos 11 a 13, né, nós temos aqui três comparações que a gente precisa considerar que estão relacionadas aqui, né? O versículo 11, olha, diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então aqui as comparações estão relacionadas ao amor de Deus para com o seu povo, não é? Então, olha, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. A comparação aqui é que o céu, a distância do céu da terra é muito grande. Tão grande quanto é a misericórdia do Senhor e a sua bondade e a sua compaixão para conosco, não é? É o seu amor para conosco. Versículo 12, né? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aqui está relacionado ao pecado, né? Os extremos da terra, né? A distância entre os extremos da terra é tão grande, como tão grande é a bondade de Deus, a misericórdia e a compaixão dele ao perdoar os nossos pecados, né? Então, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós, olha o que o texto diz, afasta de nós as nossas transgressões. O amor de Deus está revelado a nós também quando ele nos perdoa e lança para muito longe de nós os nossos pecados. Uma das razões pelas quais o Salmo 103 nos convida a bendizer o Senhor e louvar o Senhor por causa da sua misericórdia. A outra comparação que Deus faz está no versículo 13, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Então aqui trata de um relacionamento, né? Do nosso relacionamento em família, né? Deus toma como modelo e exemplo, né, um pai amoroso para com seu filho. A gente sabe que existem pais maus, mas a referência que o Senhor toma aqui é de um pai amoroso com seus filhos. O pai que ama os seus filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Numa cultura em que o pai era uma figura de autoridade, respeito, amor e zelo, assim Deus se revela e se apresenta para aqueles que o têm como Pai Celestial. A referência é positiva e não negativa. A referência é de misericórdia e compaixão. Assim Deus então se compara, faz esta comparação em relação à família terrena, demonstrando assim o zelo e o cuidado e a misericórdia dele para com seus filhos. Também chama atenção o versículo 11 para o fato daqueles que temem o Senhor demonstram temor e confiança reverente, né? Como está também no versículo 13 e também no versículo 17. Temer a Deus, né? É ter confiança e temor reverente ao Senhor nosso Deus. Por isso, aqueles que celebram e bendigam o nome do Senhor reconhecem a sua benignidade e a sua fidelidade para conosco e de modo amoroso e bondoso reverenciam o Senhor, temem o Senhor e confiam no Senhor. O verso 17, as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Eternamente Deus os abençoará, né? E aqui trata também, claro, da pessoa de Jesus, em que através dele, pela fé, nós temos a salvação eterna da nossa alma. Então não há salvação fora de Cristo e não há salvação para ninguém que não tenha
o devido temor ao Senhor. Esses são chamados filhos do Senhor, né? Os que se lembram dos seus preceitos e cumprem os seus preceitos. Então, a base da segurança eterna dos filhos de Deus, né? A base da segurança dos filhos de Deus é a promessa da eternidade, né? De eternidade a eternidade, diz o versículo que nós lemos aqui, de eternidade a eternidade. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a parte final do verso 19 ao 22 é um chamado, digamos assim, universal, né? É um chamado do salmista a todas as pessoas para que possam também bendizer e celebrar o nome do Senhor. Aqui nós temos um desafio que é o desafio de proclamar o Evangelho ao mundo inteiro, para que todos possam atender ao chamado do Salmo 103, para celebrarem, louvarem e bendizerem o nome do Senhor. Nos céus, diz o verso 19 em diante, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui toda a natureza criada é convocada, né? Os exércitos celestiais, as milícias de anjos, todos eles são convocados, né? Para adorarem e servirem e louvarem e bendizerem ao Senhor. E todo ser criado pelo Senhor. Então, a palavra de Deus precisa ser proclamada, anunciada e pregada, para que não somente nós recebamos as bênçãos do Senhor, não somente a nação de Israel, a igreja, o povo de Deus, a nação política que nós temos, o Brasil, a cidade de Campos, bem como o mundo inteiro, todas as pessoas no mundo todo e todos os seres que Deus criou são convocados a celebrar e a bendizer ao Senhor por causa das suas misericórdias. Louve a Deus e bendiga o nome do Senhor, porque bondosamente, misericordiosamente, Ele te salvou, Ele te perdoou e Ele te deu a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.